começar contando assim do zero? Porque eu acho que tem muita gente que quer saber mais da sua história e contar como você chegou até aqui, enfim. Você nasceu em Feira mesmo, Feira de Santana. Isso, em Feira de Santana. O Dante também. Tá. E aí, como é que foi sua história antes de começar a viver da internet? Eu sempre trabalhei com coisas que envolvem a internet. Então, por exemplo... É porque, na verdade, eu sempre estive em volta da internet. Eu já gravava muita coisa desde que eu era pequenininha, desde que eu tive meu primeiro celular. Porém, eu era criança, então eu não acabava não postando. E aí, depois que eu fui ficando adolescente, eu fui começando a postar, mas eu era muito segura de aparecer com o meu rosto. Então, eu fazia conteúdos que não apareciam o rosto. Às vezes, gravando rotina de estudos, né? Indo pra escola. Indo pra escola, não, assim, coisas que envolvem a escola. Umas rotinas de dança também, que era ginasta, né? Então, eu sou ex-ginasta, ex-bailarina. E aí, eu gravava rotina de flexibilidade, rotina disso, rotina daquilo. Não focava muito no rosto, então muita gente nem sabia que era eu. Ou utilizava outro arroba, outro Instagram, por ter vergonha de aparecer. Mas eu sempre fui de estar postando coisa, de estar, né? Sempre criou conteúdo. Sempre criei conteúdo. Eu sempre quis ser criadora de conteúdo, só que antes eu tinha muita vergonha. Só que eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui criando mais coragem. E foi quando eu queria cursar audiovisual. Só que lá em Feira não tinha. E no momento não tinha possibilidade de fazer em outro lugar. Então eu fui procurando coisas que pareciam mais com audiovisual e eu achei a publicidade e propaganda. E aí eu comecei a cursar publicidade e propaganda, e aí foi quando, nessa época também, eu já tinha, assim, para uns 18 anos, e nessa época eu já comecei a morar sozinha também. E aí eu comecei a perder vergonha. Aí você falou, agora tô sozinha, vou... Eu comecei a perder vergonha porque eu pensei assim, não tenho nada a perder mesmo, não. Eu sou jovem. E também o que me ajudou bastante é porque antes disso eu tive um projeto social de artes e que envolvia muito também essa questão de gravação. E uma das minhas funções era fazer as outras pessoas perderem a vergonha de estar gravando. Então eu tinha que tirar onda de que eu não tava com vergonha nenhuma. E aí isso acabou me dando confiança. Te ajudou também, né? Me ajudou muito, me deu muita confiança. Foram várias coisas que foram acontecendo até eu perder a timidez e ter a coragem de aparecer. E aí foi quando eu comecei meus primeiros estágios na área de publicidade e propaganda, de marketing e tal. E dentro das empresas que eu trabalhava, eu tinha que aparecer, gravando story, gravando reels e tal. E aí pronto, perdeu a vergonha de vez na cara. Você era social media. Isso, social media. E fazia toda a parte do marketing. E aparecia, além de fazer o por trás, você também... E fazia o design gráfico também. Caraca, completa. Gente. Então você que edita seus vídeos. Sim, edito vídeo, faço tudo. Quanto tempo você não se formou em publicidade? Não me formei. Você fez quanto tempo? 2 anos. Quase eu fiz 3 anos e também não me formei em publicidade e propaganda. Mas eu também estava gosto. sempre envolvida ali no meio da internet. Eu sempre tive envolvida. Eu sempre dei uma fuçada em tudo, sabe? Em todas as coisas assim que envolvem edição e tal. Eu já, com 10 anos de idade, eu ganhei um celularzinho tipo um Motorola, que abre e fecha um roxo. Não sei se vocês... Eu já tive esse que tinha na frente, que você podia passar a música na frente. Redondinho, assim. Não sei. Sim, não sei. Ele era arredondado, né? Era um celular bolachinha. que abre e fecha, assim, da Motorola e roxo. Não era o V3. Não sei, gente. Eu já tive Eu esse. acho que não era com 10 anos, não. Acho que eu tinha uns 8 anos ou 7 anos de idade. E aí, eu lembro que ele podia gravar 25 segundos só. Caraca, gente. E tinha a opção de pausar. Aí eu já fazia, tipo, stop motion. Eu desenho, aí eu desenhava vários bonequinhos. E eu botava pra gravar, parava. Aí, depois eu desenhava o bonequinho fazendo assim. Aí eu botava pra parar, entendeu? Aí, no final, virava, tipo, um filmezinho pequititico. Sempre foi artista, Calma aí, vamos lá. Você desenha, Sim. você canta também, Sim. você é Edita. ginasta, Sim. edita. E além de tudo é mãe. Tá bom pra você? Que isso? E Multitalentos. aprendeu a desenhar sozinha, assim? Ou você viu alguém desenhando? Não, é porque, assim, a minha avó, ela é professora. E ela é professora de artes. E aí, do 0 aos 6 anos, eu cresci com meus avós. E eu ficava também muito sozinha. Eu ficava sozinha com um bocado de livro dentro de casa. Tudo, assim, de escola, de artes, de não sei o quê. Então, eu sempre desenhei. E, assim, eu acho que é mais a prática mesmo, né? Eu fui desenhando. A criança sozinha dentro de casa, só tinha isso pra fazer. E aí, eu aprendi a desenhar.
Olha isso. só. E me ajudou muito, inclusive, porque depois eu fiz computação gráfica, também não cheguei a concluir, mas ajudou muito no design, né? De construção de marca e tal. Ou seja, você não para quieta. Você Não, sempre tá fazendo coisas novas. Sempre fazendo alguma coisa. Você não consegue ficar tranquila. Não consigo. Hoje, como que tá isso? Você produz muito conteúdo? Você sempre Toda pensa em hora, vídeo? gente. Ela grava o dia inteiro. O dia inteiro, né? Eu gravo o dia inteiro, mas eu não tô conseguindo, tipo, manter a constância de antes, sabe? Porque depois que tudo... A minha vida virou assim, bum, de cabeça pra baixo. Eu sempre sonhei... Não, de cabeça pra baixo... No bom sentido, no bom né? sentido. De ponta cabeça. Eu sempre sonhei com isso, porém, eu não... A gente sonha, né? Mas a gente não imagina realmente que... Acha muito distante. Acha muito distante, acha muito impossível. Ai, não vai acontecer. Eu quero, mas não vai. Sabe? A gente pensa isso. Então, quando tudo começou a acontecer, eu não consegui processar. Acho que até agora eu não consigo processar exatamente o que tá acontecendo. É porque é muito recente mesmo, né? Sim. Eu acho que é difícil entender, né? Até questão de rotina. E as coisas vão acontecendo numa velocidade tão rápida que quando você para pra pensar, já foi. Já passou, né? E assim, como você falou, é muito, muito, muito rápido mesmo, porque tem gente, tem pessoa que até chegar, por exemplo, até 1 milhão de seguidores, demora um tempo, né? Demora um tempinho, tem toda uma construção, sei lá, uns 6 meses ali, postando bastante, engajando. E aí um dia, em uma semana... Eu tava postando, aí chegou 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600. Aí, de repente, a Bruna Biancardi me seguiu, me compartilhou, falou comigo. Eu falei, o que tá acontecendo na minha vida? E aí, depois disso, assim, em 2 dias, 800 mil, 900, 1 milhão. E eu falei, 1 milhão, ok. Tipo, não fiquei assim, né? Eu surtei. Sim. Mas aí eu falei, eu vou comemorar 1 milhão. Só que chegou no outro dia, 1 milhão e 3. Aí 1 Que milhão e 4, isso? 5, 6. Aí eu... Calma, em um dia ganhou 300 mil. Foi muito doido, foi muito doido. E assim, eu não tava nem conseguindo acompanhar. O que aconteceu? Seu celular não travou, não? Travou. Ah, tá. Travou. O celular travou. E não só no Instagram. Tipo, o celular ficou tão bugado, assim, que eu abri o celular e ficava assim, tipo, se misturando as coisas, Gente. a tela, tudo, assim. Aí eu abria no Instagram e dava um bug, e ficava tudo branco ou tudo preto, então... Parava, assim, de funcionar. Aí eu tenho meus amigos, que eles estavam comigo, aí eu pedi pra botar meu Instagram no celular deles, né? Pra ver se o celular deles era melhor. Eu bota aí no teu pra ver se funciona. Não funcionou também, não. No momento que você tava na sua vida quando isso aconteceu? Porque você parou a faculdade porque você engravidou, foi isso? Foi. Não exatamente, é porque assim, sim, porque eu engravidei, mas foi durante o processo de gravidez. Porque durante minha gravidez foi meio que de risco. Eu tive Covid grávida, aí depois meu bebê tava com restrição de crescimento, aí depois eu tive perda de líquido. Aí eu também passei por algumas coisas na gravidez que deixaram isso mais, né, assim, mais... Ficou pior. E aí depois, eu já tava com bastante risco na gravidez, logo ali pros 6, 7 meses. Eu já tinha tomado até corticoide, né, porque o médico já tinha me avisado que podia vir aí um parto prematuro. E aí... Isso você ainda tava na faculdade? Isso eu até ainda tava na faculdade. 7 meses, mais ou menos. Até os 6 meses. Tá. E aí depois eu Você já tinha o quê? não- 20? Em 1. 21? Isso. E aí depois eu não consegui mais acompanhar. Só o desespero de que, meu Deus, eu vou ter um neném. E assim, eu achava que ia ser normal. Eu falei, vai sair de dentro de mim. E aí eu fiquei desesperada mesmo e eu parei. Tipo, foi um momento conturbado. Foram acontecendo muitas coisas, assim, atrás da outra. E Na sua aí vida pessoal? Na minha vida pessoal. E aí eu não consegui conciliar as coisas que estavam acontecendo com a faculdade. E foi daí que eu nem tranquei, não fiz nada, só parei. Só abandonou. Só abandonei. E você, a gravidez não foi planejada? Não foi planejada. E você ainda tava no seu antigo relacionamento? Isso. Vocês separaram depois que ele nasceu? Não exatamente. Depois que o bebê nasceu, a gente ainda ficou junto até quando ele tinha uns 3 meses e meio, mais ou menos. E aí depois teve a nossa primeira separação. Aí depois disso teve uma segunda, a gente voltou, aí teve uma segunda, depois a gente voltou e teve a terceira e última, que é a separação de agora. E vocês moravam juntos? Morávamos juntos. E aí foi isso que aconteceu, que vocês separaram e você foi pra outro lugar, que só você e o Dante. Isso, é porque basicamente, nas 3 separações, assim, é porque eu não sei exatamente a quantidade, foram bastante. Nas separações, eu sempre falo assim, a gente foi largado, né, porque foram criadas situações onde não fui eu que tomei a atitude de chegar e sair, entende? Por exemplo, na primeira, eu
eu vivi um relacionamento abusivo. Então, quando eu já não tava aguentando mais, meu bebê, ele nasceu prematuro, então ele veio pra casa uma situação assim delicada e tal. Então tem toda aquela questão da prematuridade, do medo. Pra vocês, mãe de primeira... Eu nunca tinha trocado uma fralda, aprendi na UTI com as enfermeiras. Ele ficou na UTI? Foi um mês. Nossa, isso, ele ficou um mês na UTI e só depois ele voltou pra casa. E voltou com vários riscos ali. Ele era desse tamanho, assim. Meu Deus. Ele nasceu com pouquíssimos quilos, eu acho que você chegou a falar. Foi 1,4 kg. Foi. Gente, e assim, ele é realmente uma porcentagem... É um milagre, né? Porque... E ele nasceu... Ó, a minha bolsa estourou com 7 meses. Uhum. E aí eu fui pro hospital e o médico falou assim, ó, você vai segurar. Porque quanto mais tempo dentro da tua barriga, melhor. E aí a gente vai repor com o soro fisiológico. Porque a bolsa tinha estourado, com soro na veia. Uhum. E aí eu fiquei tomando soro. E eles vendo se estava tudo certo. Até então estava tudo certo, tava batendo. E o coração tava batendo. E aí o que aconteceu? Ele fez cocô dentro da barriga. Teve um mecônio. E aí teve que ser parto cesáreo de emergência. Uhum. Nossa, eu não sabia que se estourasse, dava pra manter ainda o bebê. Dá. Eu também não sabia. Aprendeu Eu aprendi vivendo. da pior maneira ali. Eu ficava morrendo de preocupação. Eu falava, esses médicos tá doido, tem que ter logo e tal. E aí, assim, tinha alguns médicos ainda que falavam, você quer ter normal, você quer ter cesárea? Só que, assim, a médica que fez o meu parto falou que se eu tivesse normal, talvez não teria sobrevivido. Caraca. Entende? E esse momento que estourou a bolsa, que você foi pro hospital e foi o tempo dele fazer o cocô, foi quanto tempo? Um dia? Não, 2? acho que foram 3 dias. Então ele ficou ainda, conseguiu manter? Foi. Foram 2, 3 dias, mais ou menos. E aí manteve, até que eu comecei a sentir umas contrações muito estranhas, sabe? Nenhuma contração do bebê sair, mas uma coisa estranha. Ele não se mexia, ele não fazia nada dentro da barriga. Parecia que ele nem tava lá. E Esses 2 dias? Foi. Ai, gente. E aí, do nada, a barriga ficava muito dura, né? E ficava assim, bem pra frente, como se ele fosse sair, só que por outro lugar. Uhum. Tipo, pelo umbigo, como se fosse sair pelo umbigo. E aí eu comecei a ficar preocupada. E aí tem um negocinho quando a gente fica internado, né? Que a gente pode apertar e ficar chamando a enfermeira. E eu ficava toda hora, enfermeira. E aí, de tanto eu encher o saco, a médica foi lá e foi ver o líquido e já não tava mais da mesma cor, porque ele tinha feito cocô. E aí teve que ser o parto de emergência. Uhum. O líquido tipo, é um... Eles enfiam... tá. Não é um ultrassom que consegue ver ali. Não, eles abrem... É vaginal, eles abrem e, na verdade, eles não precisam nem tirar. Com uma lanterninha dá pra ver. Dá pra ver. Porque como eu tava tendo perda de líquido, sempre tava saindo líquido. Entendi. Então, eles só estavam vendo... Só ia ver mesmo o que tava saindo ali e o que tava saindo já não tava mais da mesma cor. E aí começou já... Isso faz... Quando eu fui pro hospital que a Bia foi nascer, a médica até chegou a suspeitar de ser mecônio, porque as minhas contrações estavam muito, assim, frequentes, uma atrás da outra. E, sei lá, eu tava, assim, foi de uma hora pra outra, sabe? Não foi aquele processo de, tipo assim, eu tava com, sei lá, as contrações de 2 em 2 minutos, mas eu não tava com essa dilatação que ia nascer. Isso, foi exatamente. Exatamente. E aí ela falou, eu acho que é mecônio, porque quando acontece isso, acho que esse é um dos sintomas, entendeu? O corpo explicando o que tá acontecendo. Porque não pode, né? E é muito estranho, é muito estranho. É um risco muito alto. Você percebe que não vai nascer, mas parece que vai nascer, porque fica ali, fica um rebuliço na barriga, é estranho demais. E o corpo, assim, o corpo humano é muito surreal, né? Porque avisa, porque mostra tudo, é só você realmente sentir o seu corpo. Né? Que bom que você, acho que a gente, nasce uma mãe, nasce um instinto, né? Que bom que você incomodou mesmo, falou, gente, e assim, não é só isso. Eu não sabia que eu era uma pessoa forte, porque assim... Quando o meu bebê nasceu, é porque, na verdade, eu nunca me interessei pela questão de ver como é um parto, do que acontece, do que faz. Tipo, eu tive cesárea e eu não sabia que cesárea tem que cortar umas 7 camadas, né? Não sabia que era, tipo, uma super cirurgia. Eu não sabia disso. E aí, eu tava lá, eles estavam me cortando, o parto inteiro eu gritando, né? Eu tava, socorro, eles são dos jogos mortais, tá tirando meu intestino delgado, socorro. Eu fiquei gritando o tempo todo. Meu Deus! Eu só lembro do médico falando assim, a gente vai ter que colocar um pouco mais de anestesia, teu coração vai acelerar mais um pouquinho, mas tá tudo bem. E eu gritando,
a médica tá tirando. Olha aí se não tá tirando meu intestino. Eu tenho certeza que tá tirando alguma coisa. Menina! E eu tava desesperada. Eu tava sentindo alguma coisa aqui dentro, sabe? E você tava sozinha? Não, tava com o pai do bebê. Aham. E aí eu ficava olhando pro pai do bebê e falando, olha isso, tá tirando, eu tenho certeza, mas não tá, mas tá sim. E aí eu ficava... Gente, você começou a delirar. Ah, tem umas Foi. alucinações. Não, mas foi, eu tive a sensação de que eles estavam puxando o bebê, claro, mas eu achava que era meu Que era outra intestino. coisa. Eu tava, na minha Caraca. cabeça já tava aquelas tipo, choricinha do intestino saindo, sabe? Eu achava mesmo. E aí... Meu Deus. Mas assim, eu fiquei muito, muito, muito lúcida. E aí acabou o parto, e normalmente quem responde o negócio lá é a pessoa que tá acompanhando, porque a mulher já tá assim, exausta. E eu tava de boa, tanto que ele falou assim, já que você tá aí, responde aqui essas perguntas aqui. Era uma pergunta bem complexa, com número, com não sei o que, CPF e tal. E aí depois, teve o apagão, né? A pessoa apaga. Aí eu apaguei, só que... Desmaiou? Não. Não, Ou só eles esqueceu? mandaram dormir, aí eu apaguei. De sono. Caraca. Eles mandaram dormir. Aham. Não tem, acho que anestesia, né? Não sei, gente. E aí, quando eu acordei, eu queria ir no banheiro, só que não podia levantar, só que eu não sabia dessa informação. Você levantou? Eu levantei. Sozinha? Não, o pai do bebê tava no quarto. Eu falei, me ajuda aqui, porque, sei lá, tô com sensação como se fosse desmaiar. Eu levantei, fui no banheiro e tal. Quando a enfermeira chegou, a enfermeira, você é louca, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, não pode levantar, não sei o quê. Mas assim que eu chamei a enfermeira no trequinho e eu falei, eu quero ver meu filho, cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ah, ele foi direto pra UTI. Foi. Não teve o Eu não momento... vi ele, eu não vi ele. Não vi. Caraca. E aí, eles me barraram por um tempo, porque tem um tempo que você pode levantar depois de uma cesárea. E eu não respeitei esse tempo, eu só tava desesperada. E aí eu chamei a Dia, eu falei, eu vou processar o hospital, não sei o quê, eu quero... Vamos fazer tráfico de humanos com meu bebê, não sei o quê. Então, maluquice, porque eu tava tão desesperada pra ver meu filho. Claro. E eu pensando que iam roubar ele. E aí... Às vezes passa de tudo, né? A gente fica não tão imagina. nervoso, né? Aí eu tava tão nervosa. E aí eu fui ver ele. E assim, ó, desse tamanho, o bichinho tava cheio de fio, cheio de coisa, tomando antibiótico. Quando eu olhei, foi assim... Foi a melhor sensação da minha vida. Ai, é um amor que não tem explicação, né? Foi a melhor sensação. Toda vez... Nem vou falar muito, senão eu vou chorar. Ai, E eu Porque também choro junto. É a melhor coisa... Gente, é a melhor coisa do mundo, assim. Eu não sabia nem o que fazer. Eu olhei assim, a enfermeira, pode tocar? Eu falei, tocar? Ah, você pode tocar? Pode tocar? Eu falei, tocar? Mas como? O que eu faço? Porque, assim, um recém-nascido a gente já tem medo, né? De tocar. Agora, um bebê, assim, gente, desse Prematuro tamanho, assim, ainda, prematuro, muito pequeno. muito pequeno, a coisa mais linda do mundo. Meu filho nasceu. E muito pequeno, e ele tá cheio de fio, cheio de coisa, e a UTI, a gente fica tenso na UTI. Porque você vê a saturação, você vê o coração, e fica aqueles Barulhinho. barulhos, aquelas luzes. Ai, me deixa tenso também. Muitos bebês também. E aí você fica tenso, né? Como é a vida com o bebê na UTI? Você ia pra casa e voltava pra vê-lo? É desesperador. Porque você não pode ficar o tempo todo com o bebê. E você só pode entrar em horários específicos e tem todo um ritual pra você entrar. Você tem que, tipo, botar uma capa, botar luva. Paramentar, né? Tem que lavar as mãos toda hora, tem que ficar de máscara, touca. Assim, É todo um processo. E você tem lá, sei lá, 1, 2 horas ou menos por dia. por dia. E aí você... Não, acho por dia é mais, porque você tem, tipo, um tempinho da manhã, um Ah, tempinho tá, da por tarde, período. um tempinho Aham. da noite, sabe? Só que assim, pra uma mãe que teve uma cesárea, que acabou de ter neném, e que não descansou, porque tem que ficar subindo e descendo escada, andando pra cima e pra baixo, tirando o leite pro bebê poder tomar, porque ainda tem isso, né? O bebê prematuro, muitos, principalmente o caso do meu bebê, que foi de 1,4 kg. Oi, 1,4 kg. Acho que é prematuro extremo que fala, né? O dele não? não foi prematuridade extrema, mas foi com restrição de crescimento. Ele foi um bebê pig, que é um bebê pequeno. E aí, ele não nasce sabendo mamar. Então, ele toma leite pela sonda. E aí, ele ficou mais ou menos uns 10, 15 dias com a sonda ali, tomando leite. E eu tinha que tirar leite no hospital e ficava lá tirando leite, tirando E leite. você teve leite? Já? Tive. Olha Minhas só. tetinhas não tem nem dedo. Mas pense que deu leite. Até hoje, só apertar sai leite. Caraca. De um milhozinho.
Mas é sério. O corpo é muito doido, né? Ela. Porque Até hoje, verdade, um milhozinho. Mas é verdade, tem hora que eu falo assim, será que sai leite esse negócio aí? Eu aperto assim, saiu. É muito doido. E eu tive bastante leite. Porém, eu não consegui amamentar ele. Porque, beleza, eu tive ele, aí ficou 10, 15 dias na sonda, depois ele vai pra chuquinha, que fala, uma mamadeirinha pequena. Uhum. E aí, só que é muito difícil também pra ele se acostumar na mamadeirinha, porque como ele não sabe sugar, ele tem que ficar fazendo fono, tem que ser com o dedo e mexendo a boquinha dele. Só que até então ele ainda tava na UTI, então quem fazia isso eram as enfermeiras. Uhum. Aí perto de ir pra casa, que é perto dos 2 quilos, e também sem risco, elas vão ensinando as mães a dar o leite pro bebê, né? Porque como eles têm dificuldade, os bebês prematuros têm dificuldade de fazer esse movimento de sucção, você tem que aprender como contornar essa situação e fazer seu filho comer. Meu Deus. E aí eu fui aprendendo como oferecer pra ele. E aí chegou um momento que foi assim, uns 4 dias dele ir pra casa, mais ou menos. Ela falou assim, agora você já pode dar lá leite no peito. E aí começou o processo, né? E assim, ficava a fono, ficava a fisioterapeuta, alguma coisa assim, perto. E só ensinando como fazer a pega correta, ensinando como dar leite para um bebê prematuro que não tem noção de como é sugar pelo peito. E era isso. Você teve esse... Que bom que você teve esse auxílio, esse apoio. Uhum. Porque, né, a gente sabe que tem outras realidades que não tem nenhuma consultora de alimentação, nenhuma enfermeira pra ajudar, pra ensinar. E aí foi nessa situação que eu saí da UTI, fui pra casa e foi muito caótico, sabe? Porque quando eu fui pra casa, como eu tava falando, eu vivi um relacionamento abusivo e estava naquele momento vivendo um relacionamento abusivo. E ainda e com um né, bebê prematuro. E eu estava escutando o tempo todo de que você tem que dar leite pra ele, tá muito caro a lata, você tem que dar um jeito, pare de beber isso, pare de fazer aquilo. E eu tava ficando muito nervosa, o leite já não tava saindo na mesma proporção. E Dante, ele não tava conseguindo mamar. Eu tive que chamar também uma pessoa, porque assim, como que eu dava leite pra ele em casa? Eu colocava uma sonda no meu dedo mindinho, aí amarrava aqui um esparadrapo, e aí eu pegava uma seringa, e botava na sonda, conectava com a sonda, botava meu dedo mindinho na boca dele e eu fazia o movimento de sucção pra ele poder sugar, que nem a fono ensinou, e ia empurrando enquanto eu fazia o movimento de sucção. E só eu podia fazer isso, porque só o meu dedo cabia na boca dele. E tinha que fazer isso de 3 em 3 horas sem falta pra não dar hipoglicemia, eu acho. Pra não desidratar. Entende? Pra não desidratar. E aí eu lembro como se fosse hoje, 12h, 3 da manhã, 6 da manhã, 9, 12, 15, certinho, não podia faltar. E assim, eu tinha ainda que acordar antes, né? Porque tinha todo o processo de esterilização, de esquentar, de não sei o quê. Então foi muito puxado. Eu achei que eu não ia resistir, porque eu tava entrando assim em estafa. Eu tava muito nervosa. E muito você nervosa. sozinha, fazendo tudo. E eu sozinha, fazendo tudo. Tendo que ouvir coisas Tendo que ouvir coisas de que eu tinha que me esforçar mais pra dar leite, porque se não tava saindo o suficiente, que eu não tava me esforçando. E aí eu ficava ansiosa, eu não conseguia comer, e aí tudo era culpa minha. Qualquer coisa era culpa minha. Aí chegou um dia que eu já não tava aguentando mais, só que meu bebê já tinha completado 3 meses e meio. Eu falei, vou passar 2 dias fora, pra eu poder esperar minha cabeça. Vou levar o bebê, claro. Vou 2 dias fora pra poder esperar minha cabeça. Beleza. Mas se deixasse o bebê, tudo bem também. Não tem problema, porque ele é o pai. Mas eu não tinha medo de acontecer alguma coisa. Ah, entendi. Não dava comida. Não, é porque a gente tem essa mania de, eu vou sair, mas eu vou levar o bebê, gente. Porque a gente tem o medo do julgamento. E tá tudo bem. Porque se ele está, lógico, que nesse caso não tão bem assim. Não dava. Mas se tá com uma pessoa, o pai, que é o cuidador, que é responsável também... Não, né? E ele não trabalhava, então assim, não tinha outra função, né? Mas eu levei o bebê, e aí quando eu retornei... Não, foi depois de uma briga, foi depois de uma crise, e eu falei que eu ia esperar minha cabeça, que eu não tava aguentando mais a situação. E aí quando eu retornei, minhas coisas todas estavam arrumadas, e as coisas do bebê também. E ele começou... embora? Foi. Só que assim, não fui eu que arrumei, eu não sabia. Eu cheguei e já tava nessa situação. E aí daí ele começou a me gravar, eu cheguei, ele já gravou assim, e começou a perguntar, por que você tá indo embora?
por que você tá fazendo isso? Aí começou a questionar assim, você toma remédio controlado? Você tá em crise? Você tá em crise de depressão? Só que assim, eu não tomava remédio controlado, entendeu? Mas ele tava criando uma situação pra dizer que eu não tava bem, não tava, sabe? Tava louca, que eu não tava certa, que eu tava em surto, que eu tava saindo. E ele foi gravando toda essa situação e me perguntando. E eu falando assim, mas o que tá acontecendo? Para de gravar, não sei o quê. As coisas normais, né? Que a gente toma um susto, sabe? E aí, depois disso, todas as minhas coisas já estavam arrumadas mesmo. Tava o pai, a mãe dele, todo mundo fazendo teatro. Sabe, assim, bem teatral mesmo, bem coisa de novela mesmo. Bem armado, Bem forjado. armado. E aí foi quando teve a primeira separação. E aí foi quando começou a minha questão de ir pra casa de uma pessoa, de ir pra casa de outra pessoa, porque eu não tinha exatamente pra onde ir. E aí até foi quando entrou os meus amigos, porque nessa primeira separação eu fiquei 1 mês e meio na casa dos meus amigos, Lara e Hugo, que estão aqui. Eles me acolheram. E aí foi quando até nessa época eu montei uma agência digital, né? E aí a gente ficava revezando, um ficava com Dante, o outro trabalhava, e ficava nesse revezamento aí de funções, de coisas. E é isso. Porém, eu não tava conseguindo aguentar. Ele tinha quantos meses? 3? Tudo isso aconteceu, ele tinha 3 meses e meio. E eu não tava conseguindo aguentar, gente. É muito complicado. É o puerpério, né? Também. Tem isso também, né? E assim, um puerpério que basicamente eu não tive, porque foi 1 mês na UTI, 1 mês... Eu não parei, gente. Não parei 1 minuto. Eu não dormi. Eu já não dormia antes, porque eu tava tendo complicações e eu não tava conseguindo dormir. E aí, quando ele nasceu, eu definitivamente não dormia. E principalmente quando eu fiquei assim, na casa de uma pessoa, na casa de outra, com um bebê, que veio de uma UTI e que tinha que acordar de 3 em 3 horas, era muito doido. E que tinha alergia a leite. Não, e tem mais. Eu ainda comecei vaquinha online, porque meu dinheiro todo tinha acabado. E aí, e meu dinheiro tinha acabado, e o pai do bebê falou assim, graças a Deus. Porque foi um plano meu que seu dinheiro acabasse, porque a mulher não pode ter dinheiro. Esse dinheiro devia ser do homem, o homem que banca, entendeu? E você sabe que isso é crime, né? Só que eu não tive como provar. Cheguei a conseguir gravar algumas coisas, só que ele tinha acesso às minhas senhas, a tudo, e ele apagava tudo. Porque, gente, a lei Maria da Penha prevê isso, tá? Isso é crime. Eu cheguei a tentar denunciar, tentar fazer alguma coisa, tinha alguns prints, algumas conversas, mas foi arquivado. Eu não consegui provar o abuso psicológico. E aí, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu passei por muitas coisas, por muitos altos e baixos, e eu cheguei a acreditar que tudo era culpa minha. Sabe? Porque a gente fica com isso na cabeça. E assim, eles usavam muito a Bíblia contra mim. Porque não era só ele, era ele e a família dele também. Entende? Então, você tá destruindo uma família, você tem que entender que homem é assim, você não vai achar um marido melhor do que isso, você vai achar um marido que vai ficar trabalhando com você, querendo te ajudar. Eu falei, mas ele não tá querendo me ajudar. Mas nenhum homem faz isso. Então, assim, uns comentários muito machistas, mas todo mundo comentando, e eu ficava com isso passeando pela minha cabeça. Eu tava muito fragilizada, muito fragilizada. E assim, eu cresci... eu tenho o meu pai que me registrou com 6 anos, mas eu cresci exatamente sem uma figura de pai. Então pesou muito pra mim essa sensação de que meu filho não vai ter um pai. E aí, quando eu saí da casa dos meus amigos, fui morar sozinha e já não estava dando conta com as despesas, e ele entrou em contato comigo, eu acabei voltando o relacionamento com ele. E aí ficou essa coisa de relacionamento ioiô, indo e voltando. Mas é difícil sair de um relacionamento abusivo. Eu me culpei muito. Foi muito difícil pra eu parar de me culpar, pra eu parar de jogar toda a culpa em mim. Sabe? Porque assim, às vezes são outras pessoas também. As pessoas falam muito isso. Não destrua um casamento. Você não vai encontrar outro homem. Homem é assim mesmo. Você acha o quê? Que o homem é perfeito? E fica colocando aquelas generalizações em torno do homem, né? E dizendo que é assim mesmo. E sempre em torno do homem, né? Sempre em torno do homem. A gente que se adapte. Esse é o ponto. A gente que tem que se virar para se adaptar nessa situação. E aí eu recebia, né, coisas da família dele. A mulher é dificular, você não tá sendo sábia, você não tá sendo boa o suficiente, você não tá sendo isso, você não tá sendo aquilo. E eu ficava acreditando, eu ficava botando isso na minha cabeça. Além disso, acordando de 3 em 3 horas pra alimentar o bebê, vivendo toda a questão hormonal que a gente sabe. Uma criança ainda que tinha alergia a leite, tudo isso. E me sentindo péssima, assim, porque eu mudei bastante.
depois que eu tive Dante. Então, assim, minha estima tava muito baixa. Ele também falava... Eu me lembro, gente, que no meu aniversário... Eu faço aniversário em novembro, né? Dia 6 de novembro, a gente tava meio Você é que... escorpiana! Sim! Amor, mas uma escorpiana quando vai também! Agora ele não vai poder nunca mais esquecer de mim, né? Não, mas, no dia 6 de novembro, eu nunca vou esquecer disso, porque isso ficou marcado, assim, às vezes... Eu nunca vou esquecer disso, né? A gente tava meio que separado, assim, meio separado, meio junto. E aí, eu sempre tentava conversar com ele. Por que a gente não se acerta de um jeito correto? Porque eu tentava, assim... Eu tentava até levar ele pra terapia, sabe? Pra tentar fazer as coisas de um jeito correto. Porque às vezes eu ficava assim, não é possível que ele fez isso. Não é possível, ele é uma pessoa boa. Ele vai mudar. Ele vai mudar, é porque ele é jovem. Não é jovem, sabe? Quantos anos ele tinha? 27. E a gente tentava colocar... Na verdade, eu tentava colocar todas as justificativas possíveis pra situação. Tudo. Mas antes de você engravidar, quanto tempo de relacionamento? Bem pouco. Já tinha pouco. Bem pouco. E aí, no dia do meu aniversário, ele conversando comigo, ele ainda falou assim, pra você voltar comigo, porque ele colocava condições, né? Pra você voltar comigo, você tem que assistir tais palestras, ler tais livros e vestir tais roupas e ser de tal forma. E outra coisa, você tem que lembrar que eu sou um monge. Você tem que lembrar que eu sou uma águia e você é um passarinho. Então, assim, você não tá no meu nível, você não é uma águia. Você, pra estar do meu nível, você tem que ser uma águia. E aí eu lembro muito disso, ele falando, você não é uma águia, você é apenas um passarinho. Meu Deus. Sabe? Então, assim, ele falava bem essas coisas assim, sabe? Uma personalidade assim de... Ele dizia que era um monge. Eu tava grávida, gente, e ele me traiu virtualmente. Tava grávida, descobri que ele tava com o Tinder baixado e também conversando com outras meninas. Aí eu perguntei pra ele assim... Por quê? Né? Você tá me traindo? Ele, não tô. Eu tô ajudando as pessoas. Eu falei, você tá ajudando mulheres com essas coisas sexuais? Aí ele falou, porque você tem que entender que eu tô em outro patamar. Eu tô num patamar de um monge. Eu vim nesse mundo pra ajudar as pessoas. Então, eu tô ajudando as mulheres nos seus problemas sexuais. E ele falava isso muito sério. Não, chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Eu não sabia. Às vezes eu achava tão ridículo que eu não conseguia. Minha mente não processava assim, sabe? É muito absurdo. Você falava, não é possível. Não é possível. Entendi. Não é possível. Gente, é absurdo. É coisa de novela. Tipo, a gente vê isso na novela. Não é normal, sabe? E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Nunca acha que vai acontecer com a gente. E não só isso. A gente... Quando a gente tá dentro de um relacionamento tóxico, a gente... É tão absurdo as formas que eles criam situações pra inverter a culpa, pra inverter as coisas, pra espelhar as coisas, assim... que você começa a questionar da tua sanidade. Porque, assim, você ouve a pessoa dizer que ela é um monge e que ela tá ajudando os problemas sexuais dos outros e por isso ele precisa a obrigação de baixar o Tinder, porque Deus enviou essa mensagem pra ele, você começa a questionar a sua sanidade. Você começa a achar, assim, ele tá falando isso numa normalidade tão grande que acho que a doida sou eu. Com certeza. Você sabe, eu ficava assim... E também eu acho que tem o fato de você não ter essa figura paterna também, de não ter esse exemplo, né? De saber o que... De entender o que... E ele falava muito isso. Ele dizia assim, você é muito questionadora e afrontosa porque você não teve figura paterna. Eu que tô tendo que te educar. Ele falava muito isso. Que nojo. Ele falava muito isso. E aí, ele colocava muito isso. Você vai fazer o quê? Você vai pra seu pai? Você não teve quem que te educasse direito. Eu tô tendo que te educar. Olha o trabalho que você tá me dando. Tá vendo que você é um problema? Era basicamente assim, entendeu? Então, ele reforçava muito o quanto era um problema na vida dele. Porque eu tava dando trabalho e ele tinha que me educar, sabe? E ele ficava, eu não quero ser seu pai. Você tem que ficar melhor, você tem que aprender a ser mulher de verdade, sabe? Gente, é muito bizarro isso. E a gente que não passa por isso acha realmente de novela. Até você passar e falar, não pode ser. É muito... E meus amigos não entendiam. Porque, assim, eu acho que o que é mais estranho, assim, pela minha opinião de que já passou por isso, é quem tá de fora entender o porquê que a gente ainda se mantém dentro disso. Porque as pessoas falam, olha a forma degradante que fulano tá te tratando. Por que que você continua? Por que que você volta? Por que que há retorno? Por que que há saudade? E assim, depois que eu saí dele, eu comecei a estudar bastante sobre dependência emocional. E se torna uma dependência química. O nosso cérebro, ele fica acostumado ao sofrimento, à humilhação. E o relacionamento abusivo, as pessoas acham que vai ter um crachá assim, ó, tóxico, sabe? E não é. É muito contrário. Às vezes, quanto mais príncipe, mais sapo aquela pessoa é, sabe? Mais
terrível vai ser aquela pessoa. E assim, pessoas abusivas, elas têm a habilidade de, no off, ser uma coisa, e aqui, maravilhosa. Tipo, ele é... Os amigos, ele, nossa, você, ó, brotherzão, topzão. As pessoas, nossa, como ele é calmo, né, paciente. Você que deve dar dor de cabeça pra ele, era bem assim. Então, nos ambientes públicos, eu era muito desacreditada, sabe? Só os meus amigos que acompanhavam conversas, eu mandava print, eu acompanhava momentos mais pessoais que sabiam do que eu tava passando. E fora a vergonha que é ter que falar isso, ter que abrir, né? É difícil a pessoa que tá passando por um relacionamento assim tomar essa coragem de pedir ajuda e de tentar sair. Porque até você entender a situação, já foi muito tempo, Já né? foi muito tempo. E outra coisa também que as pessoas, às vezes, não conseguem entender, é que você só percebe, na maioria dos casos, você só percebe que tá num relacionamento abusivo depois de muito tempo, depois de muito sofrimento. Porque, como eu falei, eles vêm como um príncipe. Por exemplo, quando eu falei que tava grávida, ele falou que maravilha, meu sonho é ser pai. E ele colocou o nome do bebê. Dante, ideia dele, foi ele que colocou esse nome, né? Então, assim, tudo parecia maravilhoso. A gente casou. A foto do chá de bebê foi uma foto lindíssima. Vocês chegaram a casar? Chegamos a casar. Chegamos a ter chá de bebê. Chegamos a ter coisas assim, momentos que pareciam ser muito lindos, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, né? Poxa, eu achava que ia dar tudo errado, mas que bom que deu tudo certo. Então, assim, eu tava vislumbrada com toda a situação. E muito disso se acontece num relacionamento abusivo. Porque você fica com essa imagem do príncipe na cabeça, dos momentos bons na cabeça, e depois que eles têm certeza que você tá seduzida completamente por eles... Aí eles começam a eles realmente vão ali, mostrar. Ó, meio que doutrinando, meio que pegando aqui o terreno, né? Tentando fazer com que os seus amigos não percebam, que sua família não perceba. Do nada, vem o ataque. E é incrível. E pra cada pessoa, ele conta uma... Mas é um ataque que você nem espera. Não, é incrível. E pra cada pessoa, ele contava uma história diferente. Sabe, assim, pra cada pessoa, ele conta uma versão da história, ele conta uma coisa diferente. Então, assim, eu acho que é doentio. É doentio. Eu sempre... às vezes as pessoas me perguntam, né? Porque acompanhou minha história na internet, pergunta como que eu faço se eu estiver num relacionamento abusivo ou pra me libertar. E você chegou a criar conteúdo, a divulgar quando você tava com ele? Não. Eu falo assim, agora... As pessoas perguntam no meu direct. Depois de você ter exposto. Isso, porque eu fiz um vídeo no YouTube e aí eu dei uma pincelada sobre as coisas. E aí algumas pessoas começaram a perguntar sobre como se liberta de um relacionamento abusivo e tal. E assim, eu sempre falo que muita terapia, estudar muito sobre relacionamento abusivo, porque até uma pessoa que sabe o que acaba passando por isso. Gente, porque é muito controverso. É muito estranho, assim, porque é uma personalidade que muda em um piscar de olhos, sabe? É um príncipe com você agora e no outro momento a pessoa não é mais. E aí depois vem o arrependimento, e aí vem o pedido de desculpa, fala que vai mudar. E assim, no caso dele, eu tava tão dependente emocional que ele não me pedia desculpas, ele me fazia implorar por ele. Eu já cheguei a ajoelhar pedindo pra voltar pra ele. Meu Deus do céu. Sério, eu já cheguei a me ajoelhar pra ele. Então assim, eu tava tão dependente emocional, eu tava tão doente por aquilo que eu tava vivendo, achando que eu tava errada, que eu fazia coisas absurdas, sabe? É muito doido. É muito bom você falar disso, assim, a gente falar pra galera, porque realmente a gente se fala muito de terapia, mas a terapia ainda não é algo acessível pra todos, né? Ainda é uma coisa nichada. A gente sabe que ainda tem muita gente com preconceito. Eu vejo muita gente mais velha. Imagina, vou fazer terapia, não sou louca, não tem porquê. Fulano que faça terapia. E é legal da gente falar que... Eu adorei isso que você falou, de que se a pessoa não tem condição... pesquisar sobre. Às vezes, ou até... Nem questão de condição financeira. Até tem esse preconceito, essa vergonha de ir até um profissional. De expor, né? E de conversar. Então, pesquisa sobre. Lê. Gente, hoje a gente tem informação a rodo aí na internet. Demais. Então, vai lá no Google, pesquisa sobre. E aí, ali... Talvez a pessoa se identifique, né? E entenda como sair. Porque saber por cima é melhor do que não saber nada.
Inclusive, a semana passada eu tava falando disso, que tem uma pesquisa que fala que 1 a cada 4 mulheres sabe da Lei Maria da Penha. Ou seja, de 4 mulheres, só 1 sabe. Então, assim, precisa ser falada dessa lei, precisa ser... as pessoas precisam entender o que ela prevê, o que ela defende, pra, de repente, também ser uma força, né? Que a violência psicológica se enquadra também. Se enquadra. Porque eu não sabia. Eu não sabia que eu tava sofrendo a violência psicológica. Eu não sabia, sabe? Eu não sabia que chantagem, traição, que humilhação, tem nome pra cada coisa. Tem o gaslight, né, que a pessoa faz. Tem nome pra cada processo. Familiar também como é que é? Alienação parental. Eu acho que... Não. É isso? Não sei. O que é? Você tem o... Que é quando, por exemplo, fica com todo o domínio. É isso. Tipo, você não pode... Sei lá. Fica com todo o domínio da pessoa. Abuso financeiro? Não, tipo, fica com documento, fica com... Sabe? Ele, inclusive, ele fez isso comigo. Lembra que eu falei que eles arrumaram todas as minhas coisas e meio que falou assim, você tem que sair? Beleza. Aí eu saí. E aí eu fui olhar todas as coisas, cadê meus documentos? Eles seguraram meus documentos por 1 semana e eu fiquei mandando mensagem e ninguém falou nada. Isso é crime também. E a gente tá, eu tô em processo de divórcio, mas antes já teve um processo inicial de divórcio. E adivinha o que tava escrito? Abandono do lar. Foi tudo arquitetado dizendo que eu abandonei o lar, de que não sei o que, entendeu? Então, todo esse negócio, esse movimento dele me gravar, perguntar, não sei o que... Foi planejado. Então, assim, pessoas abusivas não fazem as coisas sem querer. Eles não fazem. Eles têm consciência do que eles estão fazendo, entendeu? Não existe esse negócio, mas ele vai melhorar. Minha filha, daqui que ele melhore, você já se lascou todo. Então, não espera não. É muito doido, né? Porque tem tanto abuso aí que é psicológico que pega até a família dele. Sim. Que a família passa a mão. Porque às vezes nem imagina que ele tá fazendo isso. Não, ele... É porque... De tanto que ele também deve manipular ali, entendeu? Não, eu vou falar uma coisa. Não sei. Não é em todos os casos, mas na maioria das vezes onde tem uma pessoa, sei lá, narcisista, uma pessoa que é abusiva, não é porque veio de um local saudável. É muito raro os casos. Não nasce, de repente, assim... Por si só, né? Por si só, sabe? Eu sei que devem existir traços genéticos e tal. Mas, assim, quando a gente estuda sobre o assunto, a gente percebe que um narcisista, um abusivo, ele é criado. Por outras pessoas que também são assim. Então, normalmente, quando você vê um relacionamento abusivo onde o marido faz isso, normalmente você vê que a mãe dele aprova ele. Isso. Entende? Aprova e acha lindo, bate palma. A gente vê isso na internet. Coitadinho do meu bebê. É basicamente assim, sabe? Então, assim, eu sempre saí como errada. Não tinha momento que eu tava certa. Eu era vilã. Que também a maioria das agressões começam por um abuso psicológico. Começa... Não é simplesmente... Bateu, né? Tem o antes. Então, gente, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, tá? Por feminicídio. É bizarro. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, né? E, assim, as pessoas não aceitam isso porque... porque, por falar, é descarada, porque gosta. Não. Ninguém aceita ser apanhado ou sofrer violência porque gosta. Existe todo um processo de alienação e de construção da falta da vontade da pessoa, da vítima, né? De rebater. Então, assim, eu não rebatia porque, primeiro, eu não sabia o que estava acontecendo, até eu perceber demorou bastante tempo. E quando eu notei que alguma coisa tinha errado, eu também não sabia exatamente o que estava errado, eu me culpava muito. E eu já estava, assim, em volta de uma realidade onde eu achava que eu tinha culpa. Que se ele tava fazendo isso é porque eu merecia. E tinha a dependência financeira também, né? Dependência financeira, dependência emocional, todas as dependências. Também, né? O medo de estar sozinha com o bebê. Com o bebê, com você. Tinha um bebê no meio, né? A gente fica... Quando tem filhos, é muito difícil. Gente, na lei, Maria da Penha inclusive tem um auxílio, eu não sei se o nome é auxílio, mas para as mulheres que são dependentes financeiras do abusador, tem um auxílio financeiro, né? Então, gente, pesquisem, tá? Não fica vivendo isso aí, você não tá sozinha. Procura ajuda, denuncia. Sim.
E... É a melhor coisa que uma mulher pode fazer. Eu garanto. Eu sei que as pessoas têm muito medo. Muito medo. Coragem, força. E assim, principalmente quando é violência psicológica, as pessoas acham que tem... Ai, não é importante. Não é válido, sabe? Ai, é mimimi. Não faz nada não. Você vai gastar seu tempo com isso. Poxa, às vezes você pode gastar uma vida inteira de terapia por causa de um relacionamento, sabe? Porque as coisas que ele falou pra mim que ele fez... Eu sei que eu tô a caminho de uma cura, de uma superação, mas eu nunca vou esquecer. Isso vai ficar marcado pra sempre dentro de mim. Então, assim, o que um relacionamento tóxico faz, deixa marcas pra sempre. Deixa. Então, não é em vão de você, você vai gastar seu tempo, você vai perder seu dinheiro. Não, você não vai perder nada, entende? Você vai impedir até que ele faça isso com outras pessoas, sabe? É importante, é importante. E aí, quando você começou esse processo de separação, eu vi que você postou recentemente. Uhum. São 2 processos? Eu não entendi. Que você falou que já tinha um que corria. Pronto, esse que corria, ele foi cancelado porque a gente voltou. É isso que aconteceu, a gente voltou e foi cancelado. E quem tinha pedido a separação era ele? Era por abandono. Por abandono, entende? E aí, inclusive, ele até... foi engraçado, porque ele até... Como é que eu posso dizer? Ele mentiu em todo o processo, né? Ele até mentiu a função de trabalho dele pra colocar a menor pensão possível de dar. Nossa, gente, mas olha, deixa eu falar uma coisa. O que não falha é Deus. Porque, olha, Deus vai abençoar tanto sua vida. Obrigada. Tanto. Amém. Já tá abençoando. Olha, amor, mas ele vai ouvir muito falar de você. Mas vai. Já deve estar ouvindo falar, né? E assim, nunca vai precisar do dinheiro dele. Não vai precisar, vai criar seu filho lindamente. Amém. Vai ser assim, ó. Ai, fico puta. Posso falar? Deixa eu beber água. Mas dá uma agonia, né? Dá uma agonia. E é porque passar por tudo que eu tô passando pra mim é um sonho. Ele chegava pra mim e falava assim, você é boa no quê mesmo? O que você é boa? O que você faz de bom? Seus clientes de design você não tá conseguindo. Social media você não tá também conseguindo cumprir. Você é boa no quê mesmo? Você não faz nada de bom. Então você enxerga, se toca. E ele tava desempregado, não tava ou não? É porque ele não trabalhava, ele ia sustentar. Pelos pais. Pelos pais. Então, assim, que fim deu ele, hein? Não, mas é isso. Eu sempre falo, não nasce um abusivo de um local... gente, não vem do nada. Não vem do nada. A pessoa é criada, entende? É uma criação. É isso. Deixa lá. Já foi. Isso aí. Bola pra frente. E aí você se mudou. Tá, e aí... Você pegou suas coisas com Dante e foi pra casa dos amigos. Sim. Voltou, terminou, voltou. E quando você finalmente foi morar naquele apartamento que você começou a gravar os conteúdos? Eu acho até interessante falar isso, porque assim, as pessoas pensam que durou muito tempo, que assim, sei lá, foi depois que o Dante nasceu, durou um ano. Não foi. Gente, tudo isso é em 5 meses atrás, ou 6. É bem recente, bem recente. Demais. Eu tava... tão mal, que eu tava pensando, assim, eu tava num estado de depressão muito grande. Eu já não tava conseguindo fazer mais nada. A minha única forma de conseguir levantar e fazer alguma coisa era pra fazer as coisas pro Dante. Porque comer, eu não tava comendo. Eu fazia a comidinha pro Dante. Eu fazia o leite do Dante, eu trocava o Dante. E eu já não tava conseguindo mais, assim, mais viver. E não tem como, você precisa estar bem pra cuidar de uma criança, do Dante, né? E isso eu tava com o pai dele. E aí eu tive uma crise de depressão muito grande. E aí eu fui internada, eu passei 15 dias internada, e meu bebê ficou com minha mãe. E aí, quando eu saí do internamento, eu fui pegar meu bebê e voltar pra casa que nós morávamos juntos. Quando eu cheguei lá na portaria, o porteiro falou pra mim, você não pode entrar, não. Eu falei, por quê? Porque seu marido já entregou a casa. Eu falei, já entregou a casa? Você não mora mais aqui, você não pode entrar. Eu falei, sim, moço, cadê minhas coisas? Aí ele falou pra mim, não sei, você tem que falar com ele. Aí eu liguei pra ele e falei assim, você vai me buscar? Onde é que você tá? Onde é que a gente vai ficar agora? Ele falou, tô em Salvador, tô em outra cidade. Seja feliz e é isso. E levou o Dante ou não? Não, o Dante tava com minha mãe e tal. E aí eu falei assim, como assim? Seja feliz, e acabou. Ele tchau. E aí eu mandei mais mensagens, procurei satisfação, liguei, dei toque, fiz tudo e nada de atender. Perguntei das minhas coisas, ele falou que era pra falar com a mãe dele, e aí liguei pra mãe dele, ninguém me atendeu, liguei pro pai dele, também não me atendeu, e aí eu voltei pra casa da minha mãe, aí depois eu fui pra casa da minha avó, e aí eu fiquei sem saber o que fazer. E aí foi quando eu pedi ajuda pra minha avó, que me ajudasse, pra que eu pudesse arranjar um local pra ficar.
Porque, assim, a minha avó, ela passou por um momento recente muito conturbado. Meu avô tava com câncer e ele faleceu. Então, assim, ela tá muito abalada. E pra ela é idosa e tal, pra ela ficar com o Dante e tal, pra ela não tava legal eu ficar lá com ela. Então, ela falou que me ajudaria a pagar o aluguel, que era o que ela pode, né? E aí, foi quando eu achei um local, e aí eu já fui. E enquanto eu tava achando esse local e tal, eu morri de ligar pra mãe dele, consegui contato. E ela pra reaver as suas coisas. Pra rever minhas coisas. E aí ela disse que me daria um colchão e que foi a geladeira, né? E ainda bem que eu achei um local que tinha fogão. Fogão não, cooktop. E foi isso, aí eu me mudei. E assim, quando ela levou as coisas, não levou todas as minhas coisas, né? Porque eu tinha talheres, eu tinha copo, eu tinha prato. Aí ela levou um copo, um prato, 4 talheres. Foi. E uma cama, uns organizadores e menos da metade das minhas roupas, né? E foi... as roupas do Dante estavam com a sua mãe, ou não? Algumas roupas estavam comigo, algumas roupas ela levou. A gente tava com bastante pouca roupa, bem pouca roupa. E aí foi quando tudo começou, né? E assim, não foi... eu comecei a postar vídeo da rotina nessa conta minha pessoal, mas eu já postava rotina com o Dante em outra conta que eu tinha. Então, assim, às vezes as pessoas acham que eu comecei assim do nada, mas eu já postava antes, só que em outra conta. E aí eu resolvi postar na minha conta oficial pessoal. Ah, porque você não postava numa conta que não tinha seu nome, é isso? Que não tinha meu nome. Eu postava numa conta, Aventuras do Dante. Eu postava nessa conta rotinas com o Dante, coisas com o Dante, tudo relacionado com ele. E aí eu resolvi postar na minha conta pessoal a minha jornada. E assim, quando eu comecei a postar, não teve assim uma intenção, sabe? Na verdade, eu não tava conseguindo trabalhar com design gráfico e não tava... Meu computador deu problema, meu notebook deu problema. Tá tudo dando errado. Tudo dando errado, sabe? Quando a gente chega no fundo do poço, é fundo do poço, fundo né? do poço, assim... Não pode ficar pior. Pode. Pode ficar muito pior. Tudo dando errado. Meu Deus. E aí, não conseguia fazer mais design gráfico, porque o notebook deu tilt. Não tava funcionando mais. Tentei fazer social media, mas eu tava pegando trabalhos, assim, com um valor muito baixo e com uma demanda muito grande, sabe? E aí eu me acabava pra fazer, porque o Dante, ele é um bebê muito hiperativo. Vocês viram? Ele é muito hiperativo. Gente, ele é muito fofo. Ele dormiu agora? Não sei. Ele tá Dormiu? por aí. Dormiu. Ele tá aqui E essa hiperatividade não é o ápice dele. Agora, imagina dentro de casa. Ele acorda 4h30 da manhã. Com tudo, assim. Ligado no 220. E assim, aquele negócio, mamãe, porque ele não tem outra referência. É mamãe. Não, é muita energia pra gastar, né? É muita energia. Então, assim, eu não conseguia trabalhar. E muita gente também pergunta, por que você não botou ele na creche e foi carteira assinada? Gente, eu não tinha ninguém, sabe? Não tinha ninguém. Salário mínimo, você sozinha com uma criança sem ter ninguém, não sustenta. Não sustenta de jeito nenhum. E tem outra coisa, toda vez que o Dante ia pra creche, ele pegava uma virose. Aí eu ia pro trabalho, porque assim, meu currículo é até bom. Eu sempre consegui trabalho em qualquer coisa que eu me inscrevesse. Mas não adiantava. Não adiantava, porque assim, eu ia trabalhar, botava ele na creche, ele adoecia, eu tinha que parar de trabalhar. E quem que ia ficar com ele? Muita gente. Quem que ia ficar com ele, sabe? E as pessoas não entendem. E outra coisa que as pessoas não entendem, a logística das coisas. Não é toda creche que, por exemplo, um trabalho de carteira assinada. Você entra 8 horas, você sai 6 horas, a maioria, assim. Nem todas as creches dá pra você chegar às 7, 7h30, entende? Às vezes a creche começa mais tarde. E pra você chegar cedo no teu trabalho, no horário certo, você tem que, sei lá, sair 7h30 pra chegar às 8. Deixar antes, E aí deixar a criança às 7. E não é toda creche que aceita tão cedo, sabe? E não só isso, não é toda creche que vai até às 6 horas da noite. E lembrando que você saindo às 6 horas do trabalho, você não vai chegar às 6 horas na creche. Não. Entende? Então tem toda uma logística que assim, as pessoas parecem que não pensam. Que na prática não tem como uma mãe sozinha com uma criança, muitas vezes, trabalhar. É possível? É possível. Mas nem sempre é possível. Nem sempre dá. E comigo não dava. O Dante, ele sempre que ele ia pra creche, ele ficava muito doente. E aí eu tinha que parar todas as atividades, tudo que eu tava fazendo pra cuidar dele. Sim, porque você não tem com quem deixar. E eu não tinha com quem deixar. E eu, com imunidade baixa, lidando com muitas coisas, eu ficava doente também. Os dois estavam Aí sempre... ficavam os dois, e aí eu tomo de Benegripe, com energético,
com vitamina C. Gente, Meu eu tomava Deus. uma bomba pra conseguir ficar em pé. E aí, era isso, né? Essa loucura. Era essa loucura. E o que que, assim, você falou, vou postar na minha conta só pra registrar mesmo É por porque eu tudo já que você não tava tinha passando. nada pra perder, né? Eu já não tava mais com vergonha, sabe? Sim. Eu falei, vou perder o quê? Eu já tô no fundo do poço. E você começou no TikTok a postar? ou não? Eu migrei pra minha conta. O que eu tava falando, né? Eu não tava conseguindo trabalhar com social media. Eu já tava enchendo meu saco, porque assim, poxa, eu tô me lascando de trabalhar pra uma empresa, tô recebendo muito pouco, fazendo muito trabalho, ainda não tô sendo valorizada, sendo que eu já trabalho com isso desde 2016. Só que devido à minha situação, eu não tô conseguindo pegar trabalhos maiores. Então, assim, tava muito ruim. E aí eu tava sempre com o sonho de poder ganhar através do TikTok, através da monetização. Porque eu já tinha vídeos viralizados. E a minha monetização já estava ativada. Mas existem requisitos para você ganhar o valor do TikTok, que são vídeos com mais de 1 minuto. E eu gosto muito do conteúdo de vlog. Eu já postava em outra conta. Falei assim, vou transferir o que tá lá pra cá. E aí foi quando eu fiz isso. E tudo viralizou antes que eu pudesse receber o dinheiro do TikTok. Quanto você recebeu primeiro? Primeiro só foi R$90. Porque as coisas viralizaram antes de eu falar assim, poxa, eu realmente recebi, agora eu vou conseguir meu primeiro salário de TikTok, vou fazer alguma coisinha aqui. Sabe, as coisas mudaram de um jeito assim. Calma, mas quando você recebeu? Quando eu recebi do TikTok? Não quanto, foi antes. quando? 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 Janeiro. Acho que meu primeiro dinheiro do TikTok foi no dia 15 de fevereiro. Agora! Foi. E foi R$90. Antes de viralizar no Instagram, antes de qualquer coisa. Antes de viralizar até mesmo no TikTok. Eu recebi R$90. Meu Deus do céu. É muito, muito, muito... É muito... Sua vida mudou em... Muito, muito. Não, e aí, o que aconteceu? Eu sempre quis trabalhar na internet. Meu sonho é falar, eu quero ser cantora, eu quero ser artista, eu quero cantar, eu quero dançar. Inclusive, eu tenho desenho de todos os meus figurinos de palco que eu fiz desde 12 anos de idade. Ai, meu Deus! Você sonha em ser cantora? Sim! E assim, eu tenho um caderninho que eu aprendi a ler e escrever muito cedo, né? Aí com 3 anos eu escrevia. E aí tem lá, caderno de escola, que pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí tem lá, eu quero ser cantora e bilionária. Amo! E aí tava lá escrito, então assim, é sempre um sonho. Então, o que aconteceu? Na minha cabeça, eu tava planejando minha carreira. Falei assim, eu vou passar no TikTok, mas não vou passar no Instagram, não. Porque vai ser um nicho diferente. E quando eu for cantora, e aí o que eu vou fazer? As pessoas não vão querer ver minha música, porque vai estar acostumada ali com o negócio de vlog. Eu vou ser famosa, então não dá pra postar. Aí eu tava assim, na minha cabeça, né? Eu tava só... E faz muito sentido. Imaginação. Só que eu falei, quer saber? Eu comecei a estudar algumas pessoas. E eu vi que hoje em dia tá muito mais fácil de você fazer uma transição de carreira. Tá, muito mais fácil. Entende? Quem você estudou? É porque eu não lembro os nomes, porque, assim, foram muitas pessoas. Eu vi alguns TikTokers, sabe? Que começaram no TikTok de um nicho e estavam fazendo transição. É porque eu não lembro agora. Mas é porque foi tanta gente. Gente, eu sou rata de internet. Mas é gente, galera do Brasil ou... Do Brasil. Tá. Mas Brasil. fazendo transição pra área da música também ou não? Pra área da música. Eu também estudei alguns casos internacionais também. Que foram aqueles artistas que saíram da Disney de mudança de imagem. Mudança da imagem de artista teen, adolescente, pra agora um artista mesmo adulto, né? Tirar essa imagem de criança. Eu comecei a estudar casos de transição de carreira de alguma forma. Independente do que fosse. Eu falei, é possível. Eu vou pegar mais visibilidade no Instagram e eu também não tenho nada a perder.